O Tico se aproxima dessa garota e fala: "E aí, linda, qual o seu nome?" E em seguida se apresenta. Ele pergunta se ele pode ter o número dela e como ela diz que não, ele pergunta se ela tem namorado. Mas ela simplesmente diz que não está interessada, então ele deseja um ótimo dia para ela. Ele caminha em direção à Lamborghini e fala que ela não sabe o que está perdendo. Ela pergunta se o carro é dele e já ele pergunta o que ela quer. Como ela pergunta novamente, ele diz que o carro é dele. Ela pergunta em que ele trabalha e já ele diz que ela está fazendo muitas perguntas e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ela fala que eles podem se conhecer. Ele fala que acabou de passar cera no carro e que ela não pode se apoiar assim. Ele pede por favor e ela pede desculpa, então ele pergunta qual o nome dela. E mais uma vez ela diz o nome pra ele e pergunta se ele quer dar uma volta. Ele fala que eles ainda nem se conhecem, que ela não quis falar com ele, e ela diz que estava ocupada no telefone dela. Ele pergunta se ela estava falando com alguém, mas ela diz que não e fala que só estava fazendo algumas coisas. Ele fala que pareceu que ela estava conversando com alguém e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não, então ele pergunta por que ela não quis falar com ele. E ela diz que, como ela acabou de dizer, ela estava ocupada no telefone. Ele pergunta se ela estava ocupada e diz que ela é muito bonita e ela agradece. E em seguida ele fala que é uma pena porque ela estragou tudo não querendo falar com ele. E ela responde dizendo que ele só se aproximou na hora errada. Ele pergunta se ela não está mentindo e ela diz que não mente. Ele pergunta se ela não mente e ela diz que não. Ele fala que sendo assim tudo bem e fala pra ela entrar. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim e fala que é a cor favorita dela. Ela pergunta se é verdade e fala que ela gostou disso. Ele fala que desde o começo ele pensou que ela fosse a pessoa certa e fala que ela faz o tipo dele. E em seguida pergunta por que ela não quis falar com ele. E ela fala que, como ela disse, ela precisou resolver algumas coisas, mas que resolveu voltar para dar uma chance para ele. Ele pergunta com o que ela estava ocupada e ela diz que estava postando no Instagram. Ele pergunta se ela é uma daquelas modelos do Instagram e ela diz que mais ou menos isso. Ele pergunta se ele pode ver e ela diz que vai mostrar pra ele. E ele fala que pensou que ela não tivesse namorado e ela diz que não tem. E ele fala que está muito claro que essa mensagem é do namorado dela. Mas ela diz que não é e fala que é um amigo dela. Ela diz que é do melhor amigo dela e ele pergunta melhor amigo e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela está mentindo e ela diz que não está mentindo. Ele diz que já é a terceira vez que ela mente pra ele, mas ela diz que ele não a conhece. Ele fala que é exatamente isso, que ele não a conhece. E em seguida ele pergunta por que ele a levaria para o encontro se ela é mentirosa e também interesseira. Ele fala que dá pra ver que ela é uma sanguessuga e que já mentiu pra ele 3 vezes. Ela diz que nunca foi tão maltratada assim na vida e que ele é muito louco. Em seguida ele pede pra ela dar um fora do carro dele porque ele não tem mais nada pra dizer. E de uma forma irônica ela deseja um ótimo dia pra ele e ele também deseja um ótimo dia pra ela.